Temos uma palavra de Deus e, como eu estava falando no início, hoje estamos debaixo de um tema que é mantendo a nossa aliança com Deus. E, sabe, vivendo essa promessa da sua palavra. Então você que já chegou, vai marcando aí, glória a Deus, vai escrevendo. E eu quero que você já, sabe, se prepare, porque nós vamos estar estudando aquilo que o Senhor falou conosco, sabe, no domingo, e aí vamos dar continuidade a esse crescimento dessa nossa aliança com Deus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Já chegaram algumas pessoas. Quem chegou, pastora? Glória a Deus. Roy, Sueli, Jaqueline e Cristiane. Roy, Sueli, Cristiane e Jaqueline. Quem mais chegou aí? Vamos lá. Tem mais gente aí que eu estou vendo ali. Glória a Deus. Só que não estou conseguindo identificar ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai dando o seu ok aí, tá certo? E nós vamos estar aqui, sabe, vislumbrando aqui aquilo que o Senhor tem de melhor para nós nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai chegando aí, vai dando o seu ok aí, que vai ser uma grande bênção nessa noite. Amém? Glória a Deus. Andressa Aleluia. Elias acabou de chegar. Andressa Elias também já chegou, também bem-vinda. Fica aí conosco aí, vai ser uma grande bênção. Seja bem-vinda. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 1. Silvia Martins. Silvia também já chegou. Abra a Bíblia aí em Gênesis, capítulo de número 1. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você que ainda nós não falamos o seu nome, depois a gente vai juntar os nomes aí. Tem pessoas de outras salas que a gente muitas vezes não consegue ver o nome, mas você é bem-vindo, você é bem-vinda, sabe? Aí entra, não é, e assista essa palavra, participe dessa reunião, desse culto de discipulado conosco. E aí você pode compartilhar com um, você pode compartilhar com 10, você pode compartilhar com 100, você pode compartilhar com 1000. E assim nós vamos evangelizar todo o Brasil, né? Amém. O Nando chegou. O Nando, glória a Deus, Nando chegou. Bem-vindo, Nando, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem o Jojo, o filho dele, o Jonathan, né? Também que estiveram conosco no domingo. E tanta gente linda, né? Chegando na igreja. Você que ainda não voltou para a igreja, ó, já, a igreja está aberta. Agora é tempo de voltar, hein? Amém. É tempo de se alimentar da palavra. É tempo de estar em comunhão. No domingo nós tivemos Santa Ceia, porque a Santa Ceia fala da aliança. E nós estamos falando de aliança. Me perdoem, glória a Deus. Gênesis capítulo de número 1. Glória a Deus. Acharam? Ó, eu vou dar uma dica para você onde está Gênesis. Ó, fácil, fácil. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis quer dizer princípio, começo. Então ele é o primeiro livro da Bíblia, tá certo? Gênesis vem de Gênese, né? De início. Então, o primeiro livro da Bíblia chama-se Início, chama-se Gênesis, capítulo de número 1. Acharam? Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 1. E eu quero, sabe, falar sobre o que é uma aliança com Deus. No domingo eu ministrei sobre isso. Mas eu quero, sabe, dar continuidade a esse raciocínio que o Espírito nos deu. Porque pessoas estão se aliançando com Deus. Hoje mesmo eu estava conversando com um amado que entregou sua vida para Jesus. E ele falando para mim: pastor, eu quero, Senhor, caminhar na palavra de Deus, eu quero caminhar nessa aliança com Deus, eu quero ter uma vida de oração, eu quero, sabe, me fazer entendido por Deus, eu quero estar com Deus, né? E a Sueli Aparecida chegou também, glória a Deus, e a Dona Eulinda, Deus abençoe, benção mãe, glória a Deus. Para quem não sabe, toda vez que entra alguém aí da minha família aí, que a minha mãe está com essa pessoa da casa, e aí eu mando uma bênção, porque a minha mãe está lá assistindo, glória a Deus. A Dona Eulinda Rocha Martins, glória a Deus. Aleluia. E ela fica esperando eu falar sobre a estada dela na sala, né? Então, ó, bem-vinda, Dona Eulinda, glória a Deus. Então, uma aliança com Deus, queridos, ela tem a seguinte característica. Chegou também a Sônia Teodora, glória a Deus. A Sandra Maciel também está lá também, que está aqui também, glória a Deus. Uhul.
Sandra Maciel, para quem não conhece, é minha pastora, a minha esposa. Glória a Deus. Não é? Então, queridos, uma aliança com Deus é como um acordo, é como um contrato. Eu estive falando sobre isso no domingo e, sabe, eu sei que não é cansativo, sabe, repetir algumas coisas, porque quanto mais nós ouvimos, mais nós crescemos no conhecimento de Deus. E é tempo, irmãos, como está no livro de Oséias, de nós conhecermos ao Senhor e permanecer nesse conhecimento, crescer nesse conhecimento. Então, sabe, você precisa se aproximar de Deus, você precisa ter, sabe, essa aliança, esse contrato com Deus. E eu falei no domingo passado, na igreja, no culto de Santa Ceia, sobre vários tipos de aliança, e eu vou estar aqui, sabe, falando ainda sobre esses tipos de aliança, porque são vários tipos de aliança, e eu só vou tratar hoje sobre os tipos de aliança que nós temos com Deus. Não é? No próximo discipulado nós vamos falar sobre outros tipos de aliança, que muitas vezes caracterizam tantos problemas, caracterizam, sabe, coisas que no princípio parecem que não tem problema, mas são alianças que vão nos macular, que vão trazer complicações nas nossas vidas, sabe? Muitas vezes nem no futuro, no próprio presente, no dia a dia, começa já a trazer consequências ruins. Mas hoje eu quero falar sobre aliança com Deus, porque você primeiramente precisa entender sobre a sua aliança com Deus. Então nós estamos na primeira quinzena de junho. Então temos ainda mais uma quinzena ainda, sabe, pela frente, que vai resultar em mais 3 terças-feiras, onde nós vamos falar sobre a aliança, tanto eu como a pastora. E essa aliança, sabe, ela vai mostrar as ações e reações que ela pode causar. Então por isso que eu quero que você fique alimentado com a aliança com Deus. Porque quando nós falamos com alianças que precisam ser rompidas, sabe, você vai estar tão aliançado com Deus que quando você quebrar essas alianças, você vai começar a ver o resultado, sabe, da vantagem de ter aliança com Deus, de ter um contrato, um acordo com Deus. Pastor, como que eu faço um contrato, um acordo com Deus? Eu vou digitar um documento, colocar cláusulas e depois vou no cartório e registro? Não, não precisa fazer isso, sabe? Mas você até pode fazer isso, mas não precisa ir no cartório. Você pode, sabe, falar assim, sabe, eu vou, sabe, aqui escrever agora como que vai ser essa minha aliança com Deus. O que eu quero oferecer para Deus? Então, o que eu quero falar para você? A primeira coisa que você precisa oferecer para Deus é a sua vida. Entregar a sua vida a Ele através do nome de Jesus. Entregar a sua vida e declarar que Ele é o Senhor da sua vida. Aí você já começou uma aliança com Ele. Você já começou uma relação contratual, onde você está falando assim, eu, sabe, pertenço a Deus. Sabe? Não é Deus que pertence a você. Eu pertenço a Deus. Ele é o meu Senhor. Sabe? E eu quero saber qual é a vontade dEle dentro dessa aliança que eu estou fazendo com Ele. Então, para começar, sabe, você precisa entender que uma aliança, ela tem essas características, ela tem o quê? Sabe, algumas normativas. E essas normativas, para que o quê? Para que a aliança seja boa. Para que a aliança seja boa para ambos os lados. A pastora até lembrou, sabe, na última ministração que ela falou, né, ela até lembrou de um personagem aí que tem na TV aí, um jornalista, que ele pega e fala, estando bom para ambos os lados, não é? Então, uma aliança tem que estar boa para ambos os lados. Não é? E antes de lermos Gênesis, eu quero, sabe, continuar explicando para você sobre essa questão de aliança. Você que já assistiu um casamento, quantos de vocês já assistiram um casamento? Acredito que todos assistiram. Quantos de vocês já casaram? Acredito que muitos de vocês já se casaram. Sabe? Então, uma aliança, ela tem essa característica, sabe, de os dois se unirem para que um faça o outro feliz. Por que muitas vezes uma aliança não dá certo? Por que muitas vezes uma aliança é rompida? Porque, na verdade, um lado da aliança está pensando só na sua felicidade, só no seu bem-estar, só na sua alegria, só nas suas realizações. E aí o outro lado também, por sua vez, fica correndo atrás das suas realizações, da sua felicidade, da sua alegria, do seu bem-estar. E aí o que acontece? Não existe uma unidade de sentimentos, não existe um conformismo naquilo que é o propósito dessa aliança, e aí é onde que muitas vezes ela se rompe. Então, quando uma aliança, ela tem esse entendimento que eu, sabe, tem uma aliança. Aí eu vou dar um exemplo aqui, antes de nós falarmos da nossa aliança com Deus, aliança humana. Eu tenho uma aliança com a minha esposa, com a pastora Sandra. Essa aliança que eu fiz com ela, sabe, eu entendi que se eu a fizer feliz, eu também serei feliz.
E ela também entendeu que se ela me fizer feliz, sabe, ela também será feliz. Se ela estiver bem, eu estarei bem, sabe? Se eu proporcionar a ela, sabe, que ela fique bem, logo também eu ficarei bem. Então a aliança é isso, você dá, sabe, e sabe, sem querer receber, mas você já está recebendo já, porque você está feliz, porque você ama aquela pessoa. E essa aliança cresce, essa aliança se fortalece, e aí, sabe, para ela se romper, é muito mais difícil. Então nesta noite, nós estamos falando sobre a aliança com Deus. Então estou dando exemplo primeiro de uma aliança humana para você entender. Então, você que está entrando num relacionamento, você que ainda é jovem, não se casou, vai se casar, você que já tem até uma maturidade, não é? Já é maduro, já tem experiências. Se você entra num relacionamento que Deus preparou para que você encontrasse uma pessoa e você está se dando bem com essa pessoa, a primeira coisa que você tem que pensar, sabe? As afinidades que vocês têm e os planos que tem que ser, sabe? Planos iguais, planos únicos. Vocês têm que ter planos de chegarem aos mesmos lugares de forma, sabe, a qual um ajude o outro. E aí no momento que você faz isso, sabe, um lado faz isso, o outro lado faz isso, sabe o que vai acontecer? Vocês vão chegar mais rápido no projeto que vocês têm, vocês vão chegar mais rápido no plano que você tem, você vai chegar mais rápido no sonho que você tem, porque essa cumplicidade aí, uma aliança, ela fica muito mais forte. No livro de Provérbios diz que o cordão de 3 dobras, sabe, de 2 dobras, ele é mais forte. O de 3 dobras é impossível de ser quebrado, é difícil de ser quebrado. Quando fala isso, está falando da aliança de 2 pessoas, que quando os dois se aliançam, então é mais difícil de ser rompido. E quando coloca a terceira pessoa, que é o Senhor, que é o nosso Deus, o Deus da nossa aliança, no meio disso tudo, num casamento, num contrato, seja ele qual for, você que está namorando, coloque Deus nesta aliança. Planejando casar-se, coloque Deus nessa aliança. Você que é casado e está tendo algum tipo de dificuldade, para e coloca Deus nessa aliança. Amém? Então, vamos lá então, para Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1, versículo 27 ao 31. Aqui nós vamos falar sobre alianças com Deus, não é? Que nós encontramos na Bíblia. Não são todas que eu vou desvendar aqui hoje, mas algumas que eu quero, sabe, passar para você, para poder te alimentar. Se você não esteve no culto de domingo, sabe, você vai pegar tudo novinho, mas quem esteve no culto de domingo vai, sabe, lembrar de algumas coisas. Mas hoje eu quero ser, sabe, mais educativo aqui naquilo que nós vamos passar para você, para que você deixe isso entrar no seu coração, esse ensinamento, para que você seja lapidado pela palavra de Deus, para que essa aliança seja uma marca na sua vida e que você nunca quebre essa aliança com Deus. Amém? Gênesis capítulo de número 1, versículo 27 ao 31, diz assim. Acharam? Olha o que diz aqui na minha tradução. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo de número 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, e eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves dos céus, a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como um alimento, e assim foi. Versículo 31. E Deus viu tudo quanto fizera, era muito bom, e foram-se a tarde e a manhã do 6º dia. Olha, no dia da criação, o Senhor começou a criar todas as coisas, primeiro dia. Aí você vê lá no versículo de número 1, ele criando todas as coisas. Ele deu uma ordem, tudo começou a ser estabelecido. Depois tudo criado, no 6º dia ele criou o homem e a mulher. Ele criou ambos. Ele criou a sua imagem, a sua semelhança. Já por quê? Porque Deus já, o plano dele original é esse, que nós sejamos
semelhantes a ele por conta do quê? Da ideia da aliança que ele tem conosco, da ideia de que nós entendamos que nós precisamos manter essa aliança com ele. Se não temos, temos que fazer essa aliança hoje com ele. Se você tem aliança com Deus, mantê-la, fortalecê-la, porque o plano de Deus, ele é completo, e o plano dele foi esse, que o homem se desse bem em tudo, que a mulher se desse bem em tudo. Então ele pegou e fez o homem e a mulher e começou a falar, olha, tudo isso aqui está à sua disposição. A terra, os animais, sabe, os gados, os peixes, os rios, tudo, a natureza está à sua disposição, os vegetais, as sementes, sabe, tudo está à sua disposição, sabe, pode cuidar de tudo, pode comer do que for necessário, sabe, então Deus preparou todas essas coisas e falou para o homem, agora você cuida de tudo e pode também se fartar de tudo isso. Foi isso que Deus começa a fazer, falando para o homem o que ele estava dispondo para o homem. Percebemos que Deus, antes do homem entender qualquer coisa, ele formou o homem e deu a ele entendimento, livre-arbítrio, que é o quê? O desejo de escolha. E Deus pega e coloca eles, sabe, ó, tá tudo aqui, é tudo seu. E Deus colocou eles naquele lugar. Deus colocou eles para, sabe, cuidarem de tudo aquilo, para usufruírem de tudo aquilo, sabe? E aves do céu, tudo ser vivo, está tudo nas suas mãos, governa sobre tudo, Deus falou para eles. E Deus já deixou eles governando. Sabe, mais à frente nós vamos ver que a única coisa que Deus falou para eles foi o quê? Olha, tem uma única árvore ali no jardim. Aquela árvore eu vou dar um nome para ela, Deus falando para eles, né? Aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. E Deus falou isso para eles. Olha, aquela árvore, vocês não mexem nela. Amados, imagine só você num cenário como esse. Imagina só você num cenário que Deus cria, aonde tem tudo do bom e do melhor, aonde os animais te obedecem, aonde os peixes te obedecem, aonde as aves te obedecem, está tudo sujeito a você, e Deus fala assim, governa sobre tudo. Aonde se você tiver fome, você ia, tirava um fruto de uma árvore e comia. Se você tivesse fome de um vegetal, você pegaria aquele vegetal e prepararia, ou fosse um animal, coisa parecida, qualquer coisa você poderia, porque estava tudo à sua disposição. Imagina só você num lugar, num sítio, numa fazenda enorme, toda completa, tudo, sabe, no seu devido lugar, tudo organizado, e Deus fala assim, ó, é seu. Não é? Aí não vamos falar assim que nem eu estou falando de uma fazenda, então vamos dizer que a pessoa que seria o dono da fazenda fala assim, ó, é para você. Pode usufruir de tudo. Pode comer, pode beber, pode nadar, pode, sabe, passear, pode fazer o que você quiser. E aí o dono do sítio, o dono da fazenda falava assim, José, ó, você pode fazer tudo isso. Não é? Para você que está aí na sua casa, aí você pode fazer tudo isso, é tudo seu. E aí ele te mostrava uma imensidão de coisas. Uma imensidão de pássaros, animais, peixes, as coisas mais lindas, tudo a seu dispor. Mas ele falava assim, ó, tá vendo árvores frutíferas? Todo tipo de fruta tem aí. Ó, mas naquela árvore ali eu vou te dar uma ordem. Não mexe nela. Será que isso é difícil, irmãos? Será que isso era impossível do homem obedecer? O livre-arbítrio, não é? É uma condição que Deus nos deu de escolher. E até hoje, nós temos o poder de escolha. Escolher o que é que nós queremos na nossa vida. E Deus, ele pegou e deu isso para o homem e para a mulher. E amados, pasmem. Deus tinha falado para eles, olha, cresçam, multipliquem-se, cuide de tudo, tudo seu. E eles foram mexer na única árvore que não podia mexer. Um universo de coisas. Aquela época, queridos, nada era, sabe, impossível para o homem. O homem tinha uma capacidade intelectual muito maior do que a de hoje. Porque o homem, ele tinha uma relação direta com Deus. Eles se encontravam com Deus todos os dias.
Você estudando a história da criação, você vai ver que todos os dias, na viração do dia, Deus visitava o homem e a mulher. Deus visitava e conversava com eles. Imagina só, o homem era dotado de uma capacidade, irmãos, de governar sobre tudo. Então, sabe, se hoje, esses estudos atrás, nós falamos sobre a capacidade intelectual do homem, o quanto que ele usa da sua capacidade intelectual, o quanto ele usa da sua massa encefálica, da sua capacidade de governar, não é? E hoje os estudiosos, eles chegaram a um número que homens como Albert Sabin, Einstein, não é? Homens Darwin, homens mais inteligentes que estiveram sobre a Terra, não usaram cerca de 11% da sua capacidade intelectual. Imagina um homem usando, irmãos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100% da sua capacidade intelectual. Irmão, não é como a gente usa aí na expressão aí, hoje em dia, né? Vai sair voando. Se com 11%, sabe, saíram, sabe, esses cientistas que hoje a Terra vive a sabedoria que eles plantaram lá atrás com esses menos de 11%. Então, veja bem o que Deus deu para o homem. E aí o homem pega e desobedece a Deus, a lei. E aí eu quero falar sobre a aliança com Deus. Sabe, Deus, ele quando, sabe, estabelece aquelas coisas naturais para que o homem regesse, ele deu toda a habilidade para o homem. Só que quando o homem desobedeceu a Deus, Deus limitou a sua habilidade. Porque viu que o homem não era confiável. Deus diminuiu e aí Deus, sabe, ele começa, sabe, tentar se relacionar com o homem e se aproximar do homem. Só que naquela época lá, eles, sabe, começaram a se degradar de uma forma, começaram a se estragar de uma forma esses homens e essas mulheres. E eles foram crescendo e se multiplicando e desobedecendo a Deus, chegaram num ponto que Deus, sabe, viu que as coisas estavam se destruindo, que as coisas estavam, sabe, trazendo dificuldades para serem governadas. Então você precisa, sabe, entender que Deus teve que tomar uma ação. Foi onde que Deus pega e faz uma aliança com um homem chamado Noé. A terra estava mal. A terra estava ruim, a terra estava difícil, sabe, de ser governada. E aí o homem, sabe, tinha perdido o sentido, estava vendo homicídios, destruição, estava uma verdadeira loucura. Estava uma verdadeira loucura a terra, então Deus pega, sabe, para tudo. Sabe, foi como se fosse isso, ele pega e procura entre eles alguém decente, alguém que o ouvisse, ele achou no meio daquela multidão apenas Noé. E aí Deus fala com Noé, e Deus, quando fala com Noé, Noé ouve a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo de número 9. Gênesis 9. E aí Deus faz uma aliança com Noé. Deus chama Noé, sabe, para uma aliança. E aí começa Deus a estabelecer algumas coisas. Deus avisa para ele sobre o que iria acontecer e para que ele preparasse uma arca. Você achou? Gênesis capítulo 9, versículo de número 8 em diante. Diz assim: Deus também disse a Noé e seus filhos: faça agora a minha aliança. É muito legal esse capítulo porque ele fala muito sobre aliança, tá? E eu quero que você, sabe, grife isso na sua Bíblia. Disso no seu coração. Então, ó, Deus também disse a Noé e a seus filhos, versículo 9: agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Você vê que Deus falou com Noé e com seus descendentes, com seus filhos. Deus queria, sabe, fazer uma aliança com todos os homens, mas eles estavam tão distantes de Deus, né? Aí no versículo 10 diz assim: e com todo ser vivo que está convosco, com as aves, com o gado, com todo animal selvagem, com todos que sairão da arca, sim, com todo o animal da terra. Versículo 11. Sim, faço a minha aliança convosco,
todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós, com todo o ser vivo que está convosco, por gerações perpétuas. Versículo 13. Coloquei o meu arco nas nuvens. Ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança que firmei entre mim e vós e com todo o ser vivo de todas as criaturas, e as águas jamais se transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas. O arco estará nas nuvens e olharei para ele a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo o ser vivo e de toda espécie sobre a terra. Deus também disse a Noé: este é o sinal da aliança que firmei entre mim e todas as criaturas sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. E esses três foram os filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Olha só, o povo estava totalmente perdido. Deus avisou a Noé que ia destruir a terra com água, e aí Noé começa, a apregoar. E a Bíblia diz que ele avisou por 120 anos as pessoas que ali estavam. E ele começou a construir uma arca enorme. E aí, nenhuma das outras pessoas, das outras famílias, se preocuparam e quiseram entrar na arca. Deus pegou e falou para ele: então você entra na arca, você e seus filhos que me ouviram. Livre-arbítrio, escolha. Entre na arca. Eles escolheram entrar na arca. E aí vocês, vão escolher, vão também colocar um casal de cada animal na arca. E eles, não precisaram esforço. Os casais animais vinham e vinham entrando na arca. E aí encheu-se a arca. Deus falou: agora, fecha por dentro que eu fecho por fora. Noé entrou, fechou a arca, Deus selou ela por fora. E aí começou a chuva. 40 dias, 40 noites de chuva. Dilúvio, uma grande tempestade como nunca houve na terra. Porque até então a terra não sabia o que era a chuva que caía do céu. Porque a forma que Deus tinha feito, todas as coisas eram perfeitas. Deus tinha dado ao homem o poder de governar sobre todas as coisas, mas Deus criou uma facilidade. Lembra que eu falei sobre as fazendas, que de repente você poderia receber uma fazenda para tomar conta dela e gozar de todos os seus benefícios? Se você for numa fazenda hoje, bem estruturada, eles têm um sistema de irrigação subterrânea. Esse é o sistema que se usa hoje nas fazendas. Esse sistema de irrigação, o que isso quer? É um encanamento que passa por baixo da terra, com os tubos todos furados, aonde o agricultor ele abre a torneira, o registro d'água de onde ele tem a alimentação de água, e a água sobe da terra e umedece a terra para que haja plantio, para que haja cultivo, para que as árvores cresçam, os frutos cresçam, os vegetais cresçam, as verduras, os legumes e aí por diante. Mas é verdade, é assim, Talvez você não tinha percebido que tem isso, Mas só que eu quero dizer uma coisa para você. Deus, quando fez a terra, Deus criou um sistema de irrigação na terra. Não chovia. No final do dia, subia um vapor d'água e umedecia a terra e regava a terra. Então o homem não tinha que ficar procurando água para jogar. Deus fazia isso. O homem precisava só era cuidar do quê? Da plantação, da manutenção daquilo tudo. E mesmo assim o homem desobedeceu a Deus. E aí, o que aconteceu? Veio a primeira chuva. Então quando falou que ia chover, ninguém se preocupou. Quando falou que ia chover, ninguém dali daquela época se preocupou em comprar uma galocha, comprar um guarda-chuva, de se esconder da chuva, porque nunca havia chovido. Mas Deus falou para Noé: agora vai vir chuva dos céus. E as pessoas, sabe o que elas faziam? Elas negligenciavam com a notícia que Noé dava. Queridos, quando você tem uma aliança com Deus, você ouve a voz de Deus. Noé ouviu a voz de Deus. E aí veio a chuva, a terra se encheu d'água, a arca começou a flutuar, todas as pessoas que estavam na terra e os animais e tudo mais, vieram a morrer, com exceção daqueles que estavam na arca.
E aí, sabe, aquilo foi muito triste. E eu quero entrar num detalhe. Ontem a pastora ministrou juntamente comigo, e eu estava aqui auxiliando ela, sobre Apocalipse 8, sobre as trombetas que vão ser tocadas, porque ela ministrou, passou sobre os 7 selos, agora vem as 7 trombetas. Os 4 selos, agora vem as 7 trombetas. Então, quando ela entrou agora nas trombetas, começa a mostrar que haveria uma destruição na terra. E aí ela estava ministrando para nós. Se você não assistiu, eu quero lembrar você. Deus não tem prazer na destruição do homem, do animal. Deus não tem prazer, Deus não tem alegria. E até ela ministrou durante muitas passagens falando sobre, sabe, o que Deus tem feito durante todo esse tempo, avisando para que as pessoas, sabe, o obedeçam, para que não sejam destruídas. E aí, o que aconteceu lá também? Lá foi a mesma coisa, 120 anos. Noé avisou, sabe, e construiu a arca. E mesmo assim, aquelas pessoas negligenciaram. Continuaram com as suas maldades, continuaram com as suas revoltas, continuaram, sabe, com o seu livre-arbítrio. Sabe, eu faço o que eu quero da minha vida, eu faço o que eu quero porque eu sou dono da minha vida. Está cheio de pessoas hoje assim, queridos, que acham que são donos das suas vidas. E são. Sabe? Que acham que podem fazer o que querem e fazem. E que pensam que não vão dar conta, sabe, do que estão fazendo. Aí estão enganados, vão ter que dar conta. Porque o nosso Deus, Ele é o reto juiz, e nós aprendemos isso ontem. E na nossa aliança com Deus, queridos, olha, sabe o que acontece na nossa aliança com Deus? Deus, Ele começa a nos ensinar como, sabe, precisamos nos portar para que não sejamos julgados junto com essas pessoas que não querem ouvir a Deus. Então, nessa noite aqui na sua casa, eu quero que você, sabe, entenda que você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa manter a sua aliança com Deus. E eu quero que essa aliança que você, sabe, tem com Deus, ela cresça. Essa é, sabe, a palavra que Deus coloca no nosso coração nesta noite. Mantenha a sua aliança com Deus. Noé, ele manteve a sua aliança com Deus e ele se tornou um apregoeiro, como diz a Bíblia Sagrada, lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, da justiça de Deus. Ele avisava, e até hoje, quando se fala de Noé, lembra-se o quê? Que ele, quando fazia aquela arca, ele estava avisando, a justiça de Deus está chegando. A justiça de Deus está chegando. E Deus tem prazer que o homem morra? Deus tem prazer que o animal que ele fez morra? De jeito nenhum, queridos. Tanto é que depois que houve toda essa destruição, e aí quando a arca ficou, sabe, plainando sobre as águas, 40 dias e 40 noites, ela pegou e depois continuou, sabe, navegando, até que a água escoasse, até que a terra embebesse aquela água, até que o sol também, sabe, viesse, sabe, absorver, sabe, tornando aquela parte daquela água em vapor, trazendo ela de novo para as nuvens. Até que isso acontecesse, Deus, sabe, ele viu, sabe, que tudo aquilo que ele tinha construído, ele teve que destruir. Por quê? Por causa do homem que desobedeceu a ele. Irmãos, quando uma aliança é quebrada, há destruição. Quando uma aliança é quebrada, é desfeita, há prejuízos. Então, sabe, Deus quando viu tudo isso, aí Deus pega e começa a falar com o homem nesse capítulo 9 que nós lemos. Ó, estou fazendo uma aliança agora com vocês. Nunca mais vou terminar com a terra, com águas. Nunca mais vou, sabe, terminar, sabe, com a criação, com águas. E eu quero, sabe, mostrar para vocês a marca da minha aliança. E Deus mostra a marca da aliança. Eu vou estender um arco nos céus. Quando houver muita chuva, eu vou estender um arco no céu para que haja lembrança. Que eu não terminarei. Mas também essa lembrança é para lembrar que um dia ele terminou. Hoje, queridos, até quem não conhece a Bíblia acaba ouvindo isso. Que o sinal do arco-íris nos céus é o sinal que Deus vai parar a chuva. Quando sai um arco-íris, começa aquela chuvarada, quando sai um arco-íris, fala assim, vai parar a chuva. Porque Deus determinou, queridos, é aliança. Olha que Deus tremendo.
Um Deus verdadeiro como esse, irmãos, que essa marca está até hoje. Olha só, cerca de quase 6.000 anos atrás aconteceu isso com Noé, sabe? E Deus até hoje marca da aliança. Quando vem muita chuva, aí daqui a pouco vem um arco-íris e você fala assim, vai parar a chuva. Desde criança eu sei disso, né? Saiu o arco-íris, vai parar a chuva, vou poder brincar de novo na rua, vou poder brincar agora com meus amigos. Sabe? E nós, né, que trabalhamos, nós que temos nossa lida, as mulheres que cuidam da sua casa, muitas vezes, sabe, fala assim, tá chovendo tanto, precisava colocar a roupa no varal, aí saiu o arco-íris, amanhã não vai ter chuva, saiu o arco-íris, eu vou poder colocar minha roupa no varal. Aliança com Deus, irmãos, dá segurança, sabe? Então, sabe o que eu quero que você entenda? Mantenha a sua aliança com Deus. Mantenha a sua aliança com Deus, porque ela te dá uma segurança, ela vai te dar estabilidade. Mas meus problemas vão ser todos resolvidos? Irmão, nosso Deus não é o Deus do pilim-pim-pim, não, sabe? Que você pega e fala, fiz uma aliança com Deus, aí vai acontecer uma mágica, vai desaparecer os problemas. Não, Deus vai te dar, através dessa aliança, autoridade, capacidade, vai te dar inteligência, vai te dia para que essa aliança que você tem com Ele, você comece a resgatar um pouco do que era no princípio, onde Deus deu toda a sabedoria e capacidade para o homem. E aí você vai ver, sabe, que em situações que você ficava desesperado, nervoso, que você, sabe, faltava só te arrancar os cabelos, sabe, ficava nervoso, ficava com dor de estômago, você fala assim, nossa, agora eu estou passando esses problemas e estou vencendo eles, estou passando de boa. Por quê? Eu tenho uma aliança com Deus, e aí Deus está devolvendo a capacidade de raciocínio, de inteligência para o homem. Porque, irmãos, quando nós temos uma aliança com Deus, aí a promessa está lá em Colossenses, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Deus. Pastor, eu tenho a mente de Deus? Sim, você tem, sabe, que seja uma partícula, sabe? Grandes homens, como eu falei aí da ciência, aí, com 11%, irmãos, fizeram teorias que até hoje estão sendo usadas em químicas, sabe, em eletricidade, em eletrônica, em tantas coisas mais. Sabe por quê? Deus mostrou os princípios para esses homens através da inteligência deles e até hoje é utilizada. Imagina você com a mente de Cristo. Sabe aquele problema que você tinha, que você brigava com todo mundo, que você perdia a paciência? Com a mente de Cristo, com a aliança que você tem com Deus, você vai começar a ter mudanças. Então, mantenha a sua aliança com Deus. Noé, ele com essa aliança, ele conseguiu, sabe, começar uma nova história. E aí começa um novo tempo, e novas pessoas começam a nascer, e a terra é povoada novamente. A terra é povoada e começam a se multiplicar, e começa a crescer um número e quantidade de pessoas, e aí eles começam a fazer as coisas erradas de novo, irmãos. Sabe por quê? Porque eles não usaram da inteligência que Deus deu. Eles usaram o livre-arbítrio para fazer o que queriam. E começaram, sabe, já a fazer coisas erradas novamente. E o que veio novamente, sabe? Novamente, o juízo sobre eles. Veio novamente, sabe, a marca de Deus sobre eles. Lá no capítulo 11 de Gênesis, vou lembrar, porque esses dias nós falamos sobre a Torre de Babel. Os homens, eles se tornaram muito fortes e inteligentes. E eles começaram a construir cidades fortificadas, eles começaram a fazer coisas maravilhosas. Eles começaram a criar armas, sabe? E alguns deles já começaram a se tornar, sabe, caçador de homens, fazer de homens escravos, escravizar a outra pessoa. Quando percebia que ele tinha um pouco mais de poder, um pouco mais de força do que a outra pessoa, ele subjugava a pessoa e queria escravizar. E aí eles começaram, sabe, a criar, sabe, uma forma de convencer a Deus, que eles fizeram um plano. Eles falaram assim, nós vamos fazer uma torre e vamos subir até os céus, como se fosse possível, não é? Vamos fazer uma torre, vamos subir até o céu e vamos falar com Deus, que Ele nunca mais termine a terra da forma que Ele terminou da outra vez. Aí Deus, ouvindo que eles falaram, aí Deus veio até a terra e fez uma confusão entre eles, e eles, sabe, não se entendiam mais no que falavam.
ali, sabe, apareceu vários idiomas, mas não havia intérpretes. E aí eles não conseguiram fazer mais o que eles queriam, e o que aconteceu? Eles começaram a se desentender, e aí eles começaram a se espalhar sobre a terra, porque Deus queria que o homem se espalhasse sobre a terra. Eles se espalharam sobre todos os polos da terra. Só que, por quê? Eles quebraram a aliança com Deus novamente. Mas aí no capítulo 12, abre comigo a sua Bíblia no capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 12, Deus se encontra com uma pessoa chamada Abrão, e nós temos falado dele nesses dias, e não tem como falar de aliança sem falar de Jesus Cristo e de Abrão. Não tem como falar de aliança sem falar dessas pessoas. Aí Deus pega, sabe, fala com Abrão. Aí no capítulo 12, no versículo 1, o Senhor fala com Abrão e ele ouve. Olha só. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí ele fala, né, abençoarei, no versículo 3, os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus começa, sabe, a falar para ele o que Deus vai fazer. Lembra lá de Gênesis capítulo 1? Deus está sempre disposto a dar tudo, irmãos. Deus está sempre disposto, sabe, a entregar nas nossas mãos todas as coisas. Lembra da fazenda que eu dei exemplo? Para Adão e Eva, ele falou, a terra é sua, governa sobre tudo, governa sobre os animais, sobre os vegetais, governa sobre tudo. Quando ele pega e tira Noé da arca, ele pega e fala assim, olha, eu não vou acabar mais com a terra com água, porque eu não quero mais, sabe, ver, sabe, esse juízo vindo sobre a terra. Porque Deus não tem prazer na morte das pessoas. Deus não tem prazer na morte de um animal. Deus não tem prazer, sabe, no sofrimento de um ser sequer. Tanto é que o Senhor Jesus, ele nos ensina que até a vida de um pássaro é contada diante de Deus. Olha só, queridos, a vida de um pássaro. Até, sabe, a vida de uma flor é contada diante de Deus. Tudo isso é contado diante de Deus. Porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas, e a vida e a morte está na mão de Deus. Mas ele não tem prazer na morte. E aí o que acontece? Ele começa a falar com Abraão, e ele fala para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar em tudo, eu vou te dar o governo de todas as coisas. E Abraão, sabe, entende que Deus está falando com ele, e ele aceita. Irmãos, nem chegou a parte da aliança com Abraão. E Deus já deu todas as coisas para ele. Deus falou para ele, eu vou abençoar você, vou abençoar sua família, você vai ser grande, as pessoas vão te abençoar, sabe, você também vai abençoar as pessoas. Deus começa a mostrar tudo isso para ele, e que eu quero que você entenda. Deus, ele quer que através dessa aliança que você tem com ele, você seja, sabe, abençoado e abençoador. Abençoado e abençoador. E aí Deus pega e fala com Abraão, sabe, no capítulo 12 sobre isso, sabe, e Abraão aceita isso, e Abraão começa a ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus? Muitos de vocês têm entregado a sua vida a Deus, entregado a sua vida a Jesus Cristo, têm recebido Ele como Senhor absoluto da sua vida, como seu Salvador. E Ele, sabe, Ele, quando você o recebe, sabe o que Ele quer que você entenda? Que Ele quer te entregar muitas coisas. Então, começa a entender isso, começa a andar com Deus, começa, sabe, ter uma vida de oração com Deus, começa, sabe, a prestar atenção no que Deus está fazendo, o que Ele está falando através da sua palavra. Vá aos cultos, pratique a palavra. Assista às lives, pratique a palavra, porque Abraão começou, sabe, a fazer isso, e aí Deus faz uma aliança com ele. Deus, sabe, começa a falar com ele coisas tremendas. No capítulo 15 de Gênesis, Deus começa a fazer uma aliança com ele que ia dar-lhe um filho, ia multiplicar esse filho, ia fazer coisas grandiosas. Mas no capítulo 17, abra comigo lá no capítulo 17, capítulo 17 de Gênesis. Aí Deus dá um sinal dessa aliança. No capítulo 15, no capítulo 16, você vai ver que Deus está se aliançando com Abraão. Sabe,
alicerçando todas as coisas, porque Deus já tinha dado várias coisas para ele. Deus falou assim: eu vou te fazer rico, vou te fazer próspero, vou te abençoar, as pessoas vão te respeitar, você vai abençoar as pessoas, porque não é só ser abençoado, é abençoar as pessoas também quando a gente anda com Deus. Porque muitas vezes nós queremos só receber, mas sabe, é melhor dar do que receber, a palavra nos ensina. Tanto é que Deus sempre vai ganhar nos dar, irmãos. Sempre Deus vai nos dar mais do que nós possamos, sabe, entregar a Ele. Ainda que se nós entregarmos algo a Ele, Ele nos devolve de forma multiplicada. Sempre é assim. Sabe, é muita vantagem para nós, sabe, termos essa aliança com Deus. E no capítulo 17 de Gênesis, no versículo 1 ao 9, diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Olha, Deus começou a fazer considerações acerca desta aliança. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abraão prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: quanto a mim, esta é a minha aliança. Quanto a mim, olha só, quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações, e não serás mais chamado de Abrão, que quer dizer pai, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações, pai de multidões. E eu te farei frutificar imensamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Firmarei a minha aliança contigo, e com a tua descendência, como aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a terra das suas peregrinações, a toda a terra de Canaã, a ti e a tua futura descendência, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Versículo 9, e Deus também disse a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança e a tua futura descendência pelas suas gerações. Aí Deus começa a falar para ele sobre a aliança. E aí Deus, sabe, até muda o nome dele, porque o nome dele antes era o quê? Abrão. Aí Deus fala assim: agora você vai ser Abraão. Aí você voltando para o capítulo de número 12, onde ele se relacionou a primeira vez com Deus, Deus falou para ele: olha, eu vou fazer tudo isso na sua vida agora. Deus falou para ele: agora nessa aliança, você precisa ficar fiel comigo, você precisa andar comigo, você precisa ter um relacionamento comigo. Eu vou ser o seu Deus. Sabe? Por que, nós somos monoteístas, temos um só Deus? Porque quando as pessoas começam a buscar nas religiões outros deuses, sabe o que acontece? Por que Deus fala assim: adore só a mim? Por quê? Existem enganadores, não são deuses, são seres espirituais caídos que desobedeceram a Deus e foram sentenciados, e eles se fingem de deuses, falando que são santos, falando que são isso, falando que são aquilo, falando que são, guias, tantas coisas. Em cada religião tem alguma coisa, é guru, é isso, aquilo, outro, sabe? Mas aí sabe o que acontece? Eles não são deuses, eles são falsos deuses, e sabe o que eles fazem? Ao invés deles abençoar, eles escravizam as pessoas. Orem só a mim, porque os outros deuses, eles vão te escravizar. E Deus quer que através da aliança com Ele, você entenda que essa aliança vai fazer você desfrutar das promessas de Deus. Vai fazer você vencer, coisas que você sozinho não poderia vencer. Deus vai te dar, o seu cuidado, porque Ele vai estar com você nessa aliança. Imagina só, irmãos, um contrato com Deus. Olha, eu vou fazer de Deus o meu sócio. Eu vou abrir uma empresa e vou fazer de Deus o meu sócio. Já pensou nisso um dia? Se Deus for o teu sócio, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei onde você vai arrumar 1% para entrar nessa sociedade, porque Deus entra com tudo, queridos. Deus só vai querer que você assina junto com Ele como sócio. E aí, Deus não vai levar nada daquilo que for frutífero, porque Ele vai entregar tudo para você, porque o prazer dele é que nós estejamos bem. Lembra do casamento que eu falei? Deus quer que nós estejamos bem. Lembra, do relacionamento conjugal que eu falei, que eu quero que minha esposa esteja bem, minha esposa quer que eu esteja bem? Deus quer que eu e você estejamos bem através dessa aliança. E aí, nessa aliança, irmãos, só nós ganhamos, irmãos. E o que Deus quer, que a gente entenda isso, que Ele nos fez para triunfar. Ele nos fez para, sermos a sua imagem e semelhança. E Ele não quer que você sofra mais do que você tem sofrido.
Então, sabe, eu quero que você mantenha a sua aliança com Deus. Então, hoje, o estudo dessa noite, ele fala sobre isso. Mantenha a sua aliança com Deus. Uma outra aliança que nós citamos, sabe, que não podemos esquecer, é a aliança de Deus com Moisés e através de Moisés com o povo de Israel que novamente tinha se separado. Porque esse povo que nasceu de Abraão, cresceu, tornou-se fortíssimo, multiplicou-se de forma sobrenatural, ficaram riquíssimos, mas eles desobedeceram a Deus e se tornaram escravos. Olha só, desobedeceram a Deus, quebraram a aliança, se tornaram escravos. Deus levanta Moisés, reata a aliança. Deus chama Moisés, que fazia parte do povo, que eram filhos de Abraão, que eram descendência de Abraão, e Deus, sabe, chama Moisés, faz aliança com ele, e Moisés chama o povo e fala, olha, tem novamente uma possibilidade de a gente fazer aliança com Deus de novo, e a gente fazendo aliança com Deus, Deus vai fazer tudo que ele fez com o nosso pai Abraão, ele vai fazer tudo de novo, ele vai nos dar a terra prometida, ele vai nos fazer vitoriosos, ele vai nos dar paz, ele vai nos dar a terra que mana leite e mel, ele vai nos dar alegria, ele vai nos fazer, sabe, respeitados na terra novamente. E aí o povo começa a ouvir, sabe, e começa a se aliançar novamente com Deus. E eles começam a se aliançar com Deus quando eles entendem isso. Deus tira eles da escravidão, leva eles, sabe, a caminho da terra prometida, e no caminho da terra prometida, sabe, essa aliança que Deus passa a fazer com eles através de Moisés, está lá em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19, no versículo 5. Vamos ler só esse texto. Êxodo 19, no versículo 5 ao 9, diz assim, ó. Acharam Êxodo, capítulo 5, 19. capítulo 19, versículo 5 ao 9. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Está dando 9 horas, daqui a pouquinho a gente termina. Sabe, mas eu quero que você, sabe, mantenha a sua aliança com Deus. Que você, sabe, cresça na sua aliança com Deus. E aí lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5, diz assim: agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha Deus falando. Se vocês tiverem aliança comigo, fica tranquilo, porque vocês são propriedade exclusiva minha. Você tem um contrato comigo, eu estou junto com você e a terra é toda minha. Aí no versículo 6, mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falará aos israelitas. Deus mandando Moisés falar isso para eles. Aí Moisés voltou e, tendo convocado os anciões do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E todo o povo respondeu. Ó, depois que eles ouviram a palavra que Deus deu a Moisés para entregar para eles, e todo o povo respondeu de comum acordo, fazendo uma aliança. Olha só, faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Faremos tudo o que o Senhor falou. Eles concordaram. Sabe, no casamento, você aceita essa mulher como a sua legítima esposa? Aí a mulher pega e fala, aceito. Fala aí, pastora. Aceito. Então vou falar de novo, vamos começar de novo. Você aceita o José como seu legítimo esposo? Aceito. Na aliança com Deus é assim, você aceita se aliançar com Deus? Aceito. Sabe? E aí a mesma forma, sabe? José, você aceita a Sandra como sua legítima esposa? Aí eu falo, eu aceito a aliança com Deus, eu aceito. Você precisa aceitar essa aliança. Você precisa tornar isso público, um casamento, irmãos. Sabe, ainda que seja no cartório simplesmente, sabe, ainda que seja com poucas pessoas, sempre tem que ter testemunhas que ali a pessoa resolveu fazer uma aliança com aquela pessoa. Com Deus não é diferente. As pessoas têm que saber que você fez uma aliança com Deus. Não se faz uma aliança com Deus às escondidas. Não se faz uma aliança com Deus, sabe, e ninguém sabe. Tá cheio de pessoas aí, irmãos, que parece agente secreto. Ninguém sabe que ele é da igreja. Vamos saber que ele é da igreja só se por acaso acontecer alguma coisa, a pessoa um dia for visitar a igreja e chegar, ué, você é dessa igreja? Eu nem sabia que você era da igreja.
tem aliança com a sua igreja. Está cheio de pessoas que não têm aliança com a sua igreja. Está cheio de pessoas que não têm aliança com seus pastores. Está cheio de pessoas que não têm alianças com, sabe, as pessoas do ministério que ela faz parte. Está cheio de pessoas que estão sem aliança com Deus, queridos. E não está percebendo isso. Está cheio de casamentos que precisam ser renovadas as alianças. Você vê que como engloba tanta coisa? Então hoje é noite de aliançar-se. Esse mês é um mês de aliançar-se. Se Deus falou sobre aliança nesse mês é porque Deus quer, sabe, formar uma aliança plena, completa, global, a amplitude da aliança. Lembra que eu falei? Sabe, onde começa, onde termina? Irmãos, Deus quer dar a amplitude dessa aliança para nós. E aí Moisés pega e fala para o povo, olha, Deus falou isso, que Ele vai nos dar a terra, vai nos cuidar, vai estar conosco, Ele vai ser o nosso Deus, nós vamos ser sacerdotes dEle, nós vamos poder adorá-lo, nós vamos poder, sabe, ministrar diante dEle. O único Deus, porque os outros deuses, lembra que eu te falei? Os outros deuses, irmãos, escravizam. Tá cheio de deuses aí, pintado de santinhos, até uma aparência, sabe, de bonzinho, irmãos. Mas aí escravizam as pessoas ficam fazendo promessas, as pessoas ficam presas, as pessoas ficam perturbadas, porque se aliançou com aquilo que era errado. Aí Deus fala assim, adorar o único Deus. Um dia eu vi uma tolice de uma pessoa e falou assim, por que Deus exige que as pessoas só adorem Ele? Será que não é egoísmo de Deus? Não, querido, estou te explicando agora. É cuidado de Deus, porque os outros deuses não são deuses. E aí, se você cair na armadilha, que é a armadilha de Satanás, do nosso inimigo, junto com seus demônios, aí você é escravizado por demônios. E aí, sabe como que quebra essa escravidão? Aliança com Deus. Sabe como que quebra essa escravidão? Entrega sua vida a Jesus Cristo, faça aliança com Jesus. O sangue da aliança é aquele que foi vertido na cruz do Calvário, é a aliança perfeita. Jesus é a aliança perfeita. Aí as pessoas também muitas vezes falam, e eu já estou concluindo, mas Deus deixou leis difíceis. Deus deixou leis duras que o homem não pode cumprir. Como Deus quer aliança com o homem se Ele colocou coisas impossíveis? Vou te dar uma palhinha aqui das leis de Deus. Aí você vai falar para mim, essa lei de Deus é difícil de cumprir, essa lei de Deus é impossível de se fazer através dessa aliança com Deus. Olha só, Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio capítulo 20, próximo capítulo. Nós estamos, aliás, Êxodo capítulo 20, perdão. Oh, Jesus. Nós estamos em Êxodo 19, Êxodo 20. É o decálogo. Já ouviu falar essa palavra? Decálogo. É os 10 mandamentos. Olha só o que está escrito aqui no capítulo 20. Acharam? Capítulo 20 de Êxodo diz assim, então Deus falou todas essas palavras. Olha só, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa da escravidão. Aí ele fala o primeiro mandamento, não terá outros deuses além de mim. Olha só, é ruim isso? Sendo que os outros deuses não são deuses? E eles escravizam as pessoas, eles maltratam as pessoas, eles enganam as pessoas, deixam as pessoas endemoniadas, deixam as pessoas perturbadas, deixam as pessoas loucas, deixam as pessoas viciadas. É ruim isso? Olha só, o segundo mandamento, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra ou nas águas ou debaixo da terra. É ruim isso? Deus está falando para você não ser enganado. Para que ninguém te engane, porque você é inteligente. Deus te trata como inteligente, porque você é imagem e semelhança dele. Aí, depois ele pega e fala, no versículo 5, não te curvará diante delas, nem cultuarás, pois eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e eu castigo com pecado os pais e os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Aí depois no versículo 6, mas sou misericordioso com 1000 gerações, dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente o que tomar o seu nome em vão. Irmãos, o que tem de difícil nisso? Versículo 8, lembra do dia de sábado, para o santificar. Sábado quer dizer descanso. Entramos num descanso. A pastora temos conversado sobre isso e hoje mesmo ela falou assim, o mundo está no ano sabático, a terra precisava descansar.
E aí veio essa pandemia, veio tudo isso, você vê que o mundo inteiro entrou num ciclo de descanso, que ainda que seja por 3 meses num lugar, 4 meses no outro, 5 meses no outro, irmãos, a Terra está descansando, porque a Terra estava saturada, cansada, estava, sabe, se destruindo. Sabe, a poluição diminuiu. Então, veja bem, Deus quando fala do descanso, porque o descanso é importante. Deus deixou normatizado para o povo de Israel que eles iam trabalhar 6 anos e no 7º ano eles deixariam a terra descansar e ela descansaria. E Deus fez a seguinte promessa: no 6º ano vocês vão colher tanto, tanto, tanto que vocês vão guardar. Vocês vão comer no 6º, no 7º e no 8º. Olha só, irmãos. Você acha que Deus não faz tudo certinho, irmão? Ele faz tudo certinho. E aí ele fala assim, ó, sabe? Depois no versículo de número 11. Não, vou mais à frente. Depois no versículo 12, ele fala: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quer dizer, honrar teu pai e tua mãe é difícil? É ruim? Se você honrar o teu pai e tua mãe, Deus ainda te presenteia, Deus te abençoa. É um mandamento com promessa. Amém. Cuida do seu pai e da sua mãe. Cuida do seu pai e da sua mãe. Que você vai ser mais abençoado no nome de Jesus. Amém? Aí depois ele pega e fala no 13, não matarás. Irmãos, é ruim, mano. É ruim isso. Irmãos, quem gosta de alguém que mata alguém? Se Deus falou para não matar, irmãos, sabe? É ruim. Você quer sair matando as pessoas? Que sentimento é esse que você tem no seu coração? Sabe? Aí o outro, não adulterarás. Adulterar, irmãos, é eu, sabe, tenho minha esposa em casa e procurar outra mulher na rua. Deus está falando, não faz isso, é errado. Sabe? Não furtarás. Irmãos, furtar é tirar uma coisa que não é minha, tira de outra pessoa. É ruim isso. Sabe? Aí ele fala assim, não fará falso testemunho, não vai ficar contando mentira para os outros, enganando as pessoas. É ruim, irmãos, Deus falar que você não pode enganar as pessoas. Sabe? Não vai cobiçar a casa do seu próximo, porque você não vai ter inveja da pessoa, mas você vai ter suas coisas. Não vai cobiçar a mulher do seu próximo, não vai cobiçar os animais, os bens, os carros das outras pessoas. Irmãos, que ruindade tem nos 10 mandamentos, irmãos? Irmãos, na verdade a lei é boa. Ela é para nos preservar, para cuidar da gente. Então, nesta noite, irmãos, eu quero, sabe, que você entenda, sabe, que você precisa manter a sua aliança com Deus. E a melhor, sabe, notícia de tudo isso é essa grande aliança que nós temos. A grande aliança é com Jesus Cristo. Lá no livro de Mateus, último texto a ser lido nessa noite, Mateus capítulo de número 26, versículo 28, vamos ver se acertei aqui. O Senhor, ele falou sobre o sangue da aliança. E ele falou assim, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Esta aliança, irmãos, toda essa aliança que eu vim falando desde Gênesis, ela vem parar aqui agora, na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que veio, sabe, como Filho de Deus, se entregou por nós e derramou o seu sangue para que houvesse uma aliança entre nós. Uma aliança a qual nos fizesse também voltar aonde é o plano original de Deus, relacionamento com Deus. Então, sabe, a palavra hoje, mantenha a sua aliança com Deus. Sabe? Não tenha, sabe, desculpas hoje para que você, sabe, fala assim, é difícil manter uma aliança com Deus. Não. Deus oferece tudo de bom para nós. Deus está entregando tudo nas nossas mãos. Sabe aquela expressão? Ó, estou te dando tudo de bandeja. Estou te servindo. Deus está nos servindo, irmãos. O Senhor Jesus, ele falou o seguinte, e nós lembramos disso no domingo, na palavra, que ele pegou e falou que quem que é o maior? O que serve ou o que é servido? Né? Então, todo mundo entende que maior é o que é servido, né? O Senhor Jesus pegou e falou, não. Sabe, eu sendo maior, eu sirvo a vocês. Sabe o que o Senhor está te servindo hoje? Do plano original. Comer o melhor dessa terra. Ter paz, ter alegria, ter um relacionamento com Deus. Ser sacerdote. O que é ser sacerdote mesmo? É você ter um relacionamento com Deus onde você busca Deus e Deus se revela a você. Os sacerdotes, eles tinham a revelação de Deus. As pessoas que não queriam se aproximar de Deus, elas ficavam esperando o sacerdote ter a voz de Deus, sabe, no seu ouvido, no seu coração, para poder transmitir para o povo. Você tem o direito, sabe, de ser sacerdote de Deus. Deus te ama, querido.
A aliança dele, mantenha a sua aliança com ele. E hoje é noite de manter a aliança com Deus. Quero orar com você agora, sabe? Quero que você firme a sua aliança com Deus. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo, quantas pessoas vão assistir, se algum dia vai chegar, sabe, em outros lugares, mas eu quero te dizer uma coisa. A aliança com Deus, ela vai nos levar no plano original de Deus, onde vamos viver o sobrenatural de Deus. Então, eu quero que você agora, sabe onde você está agora? Coloque a mão no seu coração. Sabe, o coração simboliza, né, o centro das nossas emoções. Não é? A gente fala assim, mas o meu coração, sabe, está pulando de amor por tal pessoa. Não é assim que a gente muitas vezes fala? Não é? Então, dentro dessa expressão, coloque a mão sobre o centro das suas emoções. Sabe, apresentando você mesmo diante de Deus. E feche os seus olhos agora por 1 minuto, em nome de Jesus, e eu vou fazer uma oração conosco, para nós. Senhor nosso Deus, bendito e eterno. Senhor, eu vou de encontro, Pai, com cada um que está agora no seu lar e que vem assistir, meu Deus, essa ministração. Amém. E que esta aliança a qual eu ministrei nesse momento, durante essa 1 hora de palavra, Pai, eu quero, Senhor, que essa aliança seja, Senhor, uma marca na vida de cada um, Pai. Uma aliança, meu Deus, que não tem rupturas, uma aliança forte, onde cada dia essas pessoas venham crescer no teu conhecimento, Pai. Onde o Senhor possa entrar, meu Deus, de uma forma absoluta, uma forma completa, de forma plena, de forma total, meu Deus. E que, Senhor, saia da vida dessas pessoas tudo aquilo que trouxe, meu Deus, dificuldades. Alianças, meu Deus, que não tinham, Senhor, meu Deus, a sua vontade, Senhor, naquilo. Alianças que não envolviam o Senhor, meu Deus. Alianças, meu Deus, com ídolos. Alianças, Senhor, com espíritos. Aliança, meu Deus, com coisas malignas, Pai. Alianças, meu Deus, com religiões, meu Deus, que na verdade não religavam nada, Pai. Mas, Senhor, estavam fazendo essas pessoas sim se distanciarem a cada dia mais de Ti. Então, Senhor, nesta noite, Senhor, essas pessoas, Senhor, com as mãos, Senhor, nos seus sentimentos, Senhor, no centro das suas emoções, alcança agora, Pai. Quebra toda a malignidade, Pai. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, dá ordem aos teus anjos agora. E, Senhor, vai, Senhor, visita cada lar, meu Deus. E que, Senhor, onde houver, Senhor, qualquer situação maligna, Pai, Senhor, seja repreendida agora e seja quebrada, Senhor, meu Deus, toda a malignidade, porque esse povo, Senhor, é aliançado contigo, Pai. Amém. Então, Senhor, toda a malignidade saia dessas famílias, saia dessas casas no nome de Jesus. Receba aliança com o Eterno, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo, meu Deus. Meu Deus. Mais forte, diga assim, meu Deus. Meu Deus. Eu me alianço Eu me alianço contigo nesta noite contigo nessa noite. e quebro E quebro todo todo e qualquer e tipo qualquer tipo de aliança de aliança que eu fiz que eu fiz de forma errada, de forma errada, equivocada. equivocada. E hoje E hoje eu me alianço contigo, eu me alianço o contigo, único Deus. o único E eu Deus. entrego a minha vida Eu entrego a minha a ti. vida a ti. e eu declaro E eu declaro que eu reconheço eu reconheço Jesus Cristo Jesus Cristo como meu único como meu único e suficiente Salvador. suficiente Salvador. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu coração. Que o Senhor, Ele firme essa aliança na sua vida. Porque, sabe, uma coisa, sabe, que o Senhor quer fazer é restaurar todas as coisas na sua vida. Então fique firme, mantenha essa aliança no nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Pastora, tem alguma novidade? Tem. Amém. Vamos Tem encerrar muita aqui. gente aqui que mantém a sua aliança com Deus. Arthur Martins. Arthur Martins. Arthur Martins, meu neto. Glória a Deus. Rosa Brandão. Pastora Rosa Brandão. Glória a Deus. Roy de Jesus. Quem? Roy de Jesus. Roy de Jesus. Bem-vinda. Alessandra Rossi, acho que é bem-vindo. Alessandra Rossi. Alessandra Rossi. Sueli Martins. Sueli Martins e Eulinda Martins. Glória a Eulindinha Deus. Rocha Martins. Dona Eulinda, querida. Daiane de Jesus. Daiane de Jesus. Glória a Jaqueline Deus. Silva. A Daiane de Jesus tem aliança até no nome, né? Daiane de Jesus, ó. Glória a Deus. Jaqueline Silva. Jaqueline Silva, Cristiane bem-vinda. Cardoso. Cristiane. Antônio Carlos. Ô, Antônio.
Andressa Elias. Andressa Elias, Deus abençoe. Silvia Martins. Silvia Martins, Deus abençoe. Nando Calhete. Nando Canhete. Isso. Deus abençoe, Nando, você e sua casa. Sônia Teodória. Minha irmã, Sônia Teodória é minha irmã. Railton Sudário. Carlos Martins. Lucas Garcia. Apóstolo Railton. Lucas Garcia. Marcelo Lucas Pereira Garcia, Carvalho. pastora. Glória a Deus. Aleluia. Sérgio Luiz Melo. Marcelo Carlos. Elizabeth Proença. Amém, pastora Elizabeth. Mônica Fernandes. Antônio Carlos, falei, né? Antônio Carlos, glória Sérgio a Deus. Luiz Melo Sérgio Luiz. E Marcelo Carvalho. Marcelo Amém? Carvalho, pastor Marcelo. Seja Deus abençoe vocês também que estão nas outras salas, onde chegar, né, essa palavra multiplicada, que Deus abençoe, né? Lembrando, né, multiplica por 1, multiplica por 10, multiplica por 100, multiplica por 1000. Vamos ganhar o Brasil. Amém? Amém. Deus abençoe vocês, até amanhã. Glória a Deus, amanhã tem Apocalipse 9. Deus abençoe no nome de Jesus. Fiquem com Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.